Olá a todos, obrigada pela presença. Nós vamos iniciar mais uma reunião do Departamento de Pediatria e hoje nós estamos tendo o prazer de ter como palestrante o professor Joaquim Murrey Bustorff Silva, que é professor titular do Departamento de Cirurgia da FCM da Unicamp e que tem inúmeras publicações, inúmeras teses defendidas sob a orientação dele e que nos acompanha de maneira muito íntima na condução dos pacientes, né? A quem nós agradecemos, né? Porque ele é um cirurgião que, acima de tudo, é um excelente clínico, né? Então, essa faz a diferença quando você vai discutir um caso pediátrico, né? A gente tem realmente uma relação muito boa, de uma parceria que resulta sempre em benefício para os nossos pacientes, né? E, além disso, o doutor Joaquim tem uma avaliação crítica, né, das condutas e da parte teórica da cirurgia pediátrica, que é muito interessante para o pediatra, né? Hoje, o doutor Joaquim vai falar sobre patologias cervicais, que é um tema, embora raro, de suma importância para que o pediatra não delongue tempo para o diagnóstico, para investigação desses pacientes. Então, professor Joaquim, agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade e, por favor, gostaria que você assumisse aqui a palestra do Departamento de Pediatria. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Elisete, pelas palavras caridosas aí, mas isso é mais devido a uma amizade já de alguns anos, que eu me permito não descortinar quantos, que nós já convivemos juntos. Verdade. E para mim é mútuo isso aí, para mim poder conviver nesses anos todos aqui com todo o departamento de pediatria, tem sido um ensinamento muito grande. Se eu sei alguma coisa de clínica pediátrica, é porque eu tenho muito bons professores que são companheiros nessa jornada aqui. Então, muito obrigado a todos que estão participando, obrigado pelo convite do departamento. E eu escolhi esse tema, o pessoal chegou para mim e falou assim, vamos participar? Vamos. Eu fiquei pensando o que tem, às vezes, de novo em cirurgia pediátrica, alguma coisa fantástica aí que a gente esteja desenvolvendo para a gente se exibir um pouco perante os colegas, e eu achei que não era muito bom esse caminho, não. Acho que tinha um caminho que ia ser melhor para todos nós. E as patologias cervicais são um capítulo, como Elisete falou, elas são raras, mas todo pediatra um dia num pronto-socorro, num consultório, vai chegar uma criança com uma massa cervical, falou, olha, apareceu uma bola no meu pescoço, o que eu faço, né? E outro dia, comentando com o pessoal, falou assim, você vai dar aula de massa cervical, mas o Marcos Nolasco já dá essa aula de Marcos. Eu falo, eu vou parar onde ele começa. Porque aí é a parte que eu não sei mais, é a parte que eu vou parar onde ele começa. Mas exatamente por conta disso, eu acho que a maior parte dos pediatras está mais acostumado, porque é mais frequente que a massa cervical seja um linfonodo cervical e que desencadeia todo um processo de avaliação e diagnóstico que realmente não cabe a nós da parte de cirurgia. E existem diagnósticos diferenciais disso aí que são extremamente importantes. São raros, mas alguns deles precisam de alguma coisa mais imediata e alguns outros podem ser tratados de uma maneira um pouco mais tranquila, não representam urgências, mas precisam ter o diagnóstico feito, tá? E eu acho que essas patologias raras é muito importante para o pediatra, que muitas vezes, mesmo que ele não conheça a fundo o manejo ou técnicas novas de manejo,
que ele seja capaz de tranquilizar a família e falar, olha, isso é uma massa benigna, isso aí é alguma coisa que a gente vai tratar, eu vou encaminhar você para alguém que cuida disso aí, mas pode ficar tranquilo que isso mais provavelmente é A, B ou C, algum diagnóstico. Então, nós vamos passar um pouquinho aqui por alguns diagnósticos, como é que o cirurgião pediatra olha a massa cervical na criança e alguns dos diagnósticos diferenciais mais importantes para que a gente possa, pelo menos, lembrar desses diagnósticos quando vê uma criança com uma massa cervical. Então, se me permitem, vou começar a apresentar agora. Bom, então, uma das coisas que a gente procura já para tranquilizar as pessoas é que dessas massas cervicais, a grande maior parte são benignas. A gente pode ter tumores malignos, mas é uma porcentagem muito pequena dessas massas, tá? Então, isso é uma coisa que era uma informação que era importante. Para a gente entender um pouco como é que a gente raciocina, a gente tem que entender que o pescoço é sede, do ponto de vista anatômico, de uma série de estruturas musculares, vasculares, neurológicas, nervos, vasos, ossos, e uma série de outras formações que são derivadas de outras formações embriológicas, as quais, por erros, eventualmente, do ponto de vista embriológico, podem não se formar adequadamente e resultar, então, na formação de massas ou cistos ou sinos cervicais. Do ponto de vista clínico, para que a gente possa fazer essa avaliação, a nossa avaliação é sempre um pouco, começa com uma certa adivinhação, digamos assim, pensando aonde que está a massa. Essas massas podem se circular aqui nessa região da linha média do pescoço, ou nas regiões laterais do pescoço. E nas regiões laterais do pescoço, a gente tem o hábito de dividir o pescoço em dois triângulos, sendo que o limite entre esses dois triângulos é o esternocleidomastoideu. Então, nós temos um triângulo anterior, com o vértice para baixo, que fica na frente do esternocleidomastoideu, e um triângulo posterior, que fica, então, com o vértice superior aqui, esse triângulo para trás do esternocleido. E lembrar que o esternocleido, que é a divisão entre os dois triângulos, também pode ser a sede de algum tipo de tumoração, alguma massa cervical. E a partir daí a gente pensa nas estruturas que tem por aqui. Então, por exemplo, só para a gente falar, massas na região cervical anterior, por exemplo, dificilmente são linfonodos. Pode ocorrer de ter linfonodo na linha média? Pode. Mas são raros os linfonodos na linha média. Os linfonodos são muito mais comuns nas regiões laterais do pescoço. Então, a gente vai pensando nas estruturas que tem em cada uma dessas regiões e quais dessas estruturas que poderiam ser sede de alguma patologia que se apresenta, então, como a massa cervical. Então, o conhecimento dessa anatomia é, de certa forma, importante. A avaliação da massa cervical, normalmente a criança chega sempre com uma história de, fala assim, olha, apareceu um caroço no meu pescoço, a mãe vem preocupada por causa disso, e alguns dados são importantes, nós vamos ver depois nos diagnósticos diferenciais por que eles são importantes. A história é extremamente importante, a duração do aparecimento dessa tumoração, dessa massa, a presença de sintomas associados, principalmente febre, dor na região, hiperemia ou não hiperemia na região, se o aparecimento foi súbito, se ele vai e volta, se ele apareceu e vem crescendo insidiosamente. Então, para cada uma dessas características, a gente vai um pouco cerceando os diagnósticos diferenciais. Então, as massas inflamatórias tendem mais a dar dor e febre, as massas que não são inflamatórias tendem mais a ser silenciosas.
Se o crescimento for rápido e indolor, a gente fica um pouquinho mais preocupado em relação a alguma coisa tumoral. Se o crescimento for rápido, mais com dor e com febre, sugere mais uma coisa infecciosa, mais inflamatória. Se essa massa já estava presente ao nascimento, então provavelmente é uma malformação congênita. Então, esses dados de história ajudam muito a gente a já fazer o diagnóstico diferencial, tá? No exame físico, o que a gente vai procurar? Primeiro, a consistência dela. Se é uma consistência mais cística, mais macia, mais mole, se é uma consistência dura, se está fixo a planos profundos, se não está fixo a planos profundos. Nós vamos ver algumas massas, se a massa for grande, às vezes, com ar cístico, a gente pode tentar uma transluminação que vai poder dar um diagnóstico já clínico de que essa massa é cística, não tem outras características sólidas. Se ela é mista, existem algumas massas, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que têm características mistas, tem partes císticas e partes sólidas, característico dos linfangiomas, característico, às vezes, dos teratomas, que tem esse aspecto cístico. Então, um exame físico bem feito, com cuidado, principalmente se a criança tiver dor, se tiver hiperemia, é importante. Dentro da história ainda, eu acho que é importante, isso já cai dentro daquela parte que eu falei mais da linfonodopatia, contatos com, eventualmente, com animais, com gatos, às vezes com pombos, que podem transmitir algum tipo de doença que pode dar linfadenopatia, são importantes. Lembrar um pouquinho também de procurar esses sintomas de febre, que são característicos, às vezes, de linfoma, aquela história da criança que tem uma febre noturna mal explicada, tem uma história de sudorese noturna, que são sintomas, às vezes, inespecíficos, que a mãe, às vezes, não valoriza muito, não conta espontaneamente, e que a gente tem que perguntar. Porque você teve alguma febrinha nos últimos tempos, tem tido febre de noite, acorda muito suando durante a noite, que são indicativos de algumas patologias mais dessa área inflamatória, que são mais realmente da seara do pediatra do que do cirurgião pediatra. Mas uma das coisas que a gente tem visto com frequência e que preocupa muito a gente é, às vezes, aquela criança que chega para a gente, que fala assim, tem uma massa cervical e já traz um ultrassom. Ou já tem uma massa cervical e já traz um CT de pescoço, e às vezes ninguém examinou direito a criança ou não tem dados de exame físico. E na grande maioria das massas cervicais da criança, a história e o exame físico já são absolutamente suficientes para a gente fazer o diagnóstico, se aproximar muito de um diagnóstico etiológico. Então, é uma primeira informação, assim, tomar cuidado com os exames complementares, principalmente com os exames que envolvem radiação, porque a maior parte das vezes eles não são necessários. Exceção feitas quando a história clínica ou a exame físico sugere que possa se tratar de alguma malignidade. Aí nós vamos usar, a critério clínico, esses exames complementares, tá? Então, nunca é demais ressaltar a importância da história do exame físico para o diagnóstico diferencial dessas doenças. Então, em relação à localização, uma vez que a gente tem um pouquinho da história, se é uma história mais inflamatória ou uma história mais de uma coisa que está aparecendo sem sinais inflamatórios, a segunda coisa mais importante que a gente tem é a localização anatômica, porque é aí que a gente vai pensar, então, realmente, nas patologias mais comuns de cada uma dessas localizações. Então, na linha média, as tumorações da linha média, a gente brinca sempre, era uma coisa que a gente aprendia de adulto, que eram os 3 T's, né? As massas de linha média, as tumorações de linha média,
normalmente podem estar ligadas à tireoide, ao timo e aos ductos de tireoglosso, né, as patologias do ducto de tireoglosso, tá? Então, na criança, elas são realmente as mais comuns, são patologias congênitas, e nós vamos ver alguns diagnósticos diferenciais. Por quê? Nessa região, então, na região anterior do pescoço, na região da linha lateral, as estruturas mais comuns podem ser malformações realmente da formação e migração da tireoide. O timo, ele pode estar aumentado em crianças, ele aparece como diagnóstico diferencial, mas dificilmente ele dá uma massa cervical. As hiperplasias de timo, que são comuns em crianças pequenas, aparecem muito mais como um alargamento do mediastino, como um achado de radiologia, do que como clínica de uma massa cervical. Tá? Vamos ver um pouquinho mais para frente com detalhes. Já nas regiões laterais, nós temos principalmente os restos branquiais, tá? E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre esses restos branquiais ou malformações dos arcos e das fendas branquiais. E outra coisa que pode ocorrer também com nessa localização com massa benigna são os linfangiomas, que nessa localização são conhecidos também como zigroma cístico. Então, o zigroma cístico, ele é sinônimo de linfangioma cervical. E como eu falei também, se nós temos dois triângulos anterior e posterior aqui, na divisão dos triângulos, nós temos massas também que podem ocorrer no esternocleidomastoideu, chamado também um nome chique de fibromatose coli, e que a gente conhece um pouco como torcicolo congênito. Então, esse seria um pouquinho uma imagem que é bom ficar na cabeça, assim, quais são as massas cervicais mais comuns, benignas, diferente de uma linfonodomegalia, e que podem ocorrer nas principais regiões do pescoço, e nós vamos, então, agora discorrer um pouquinho mais sobre cada uma dessas patologias, tá? A avaliação por imagem pode ser feita, então, o ultrassom ajuda muito. O ultrassom não tem dúvida que ajuda muito. O CT e a ressonância magnética, eles podem ser importantes, mas a gente, como eu falei antes já, a gente reserva eles para situações em que a gente tem suspeita de que possa haver malignidade. Por quê? A grande resposta que a gente precisa para fazer o diagnóstico diferencial é a resposta à pergunta: é cístico ou sólido? Tá certo? A gente não precisa, nesse momento, saber se tem calcificações, se for uma massa com uma suspeita de tumoração maligna, é uma outra investigação. Mas para fazer o diagnóstico das principais massas cervicais, no máximo, o ultrassom pode ajudar. E muitas vezes a gente nem precisa dele, tá? Então, e sempre falo, CT para mim, hoje em dia, é uma ferramenta que deve ser utilizada com extremo critério e sempre que não houver outra possibilidade de fazer, porque está sendo muito liberal o uso de CT em criança e nós estamos vendo já relatos de aparecimento de malignidade em adultos jovens que fizeram mais do que um CT quando eram crianças. Muito bem. Então, primeira coisa, o cisto tireoglosso. Cisto tireoglosso é uma patologia interessante, porque, na verdade, o que é o cisto tireoglosso? O cisto tireoglosso é uma malformação que resulta da não involução do processo de migração da tireoide. A tireoide, quando se forma, as células de tireoide se formam na base da língua. Elas se formam na base da língua e elas migram depois pela região anterior do pescoço até a posição normal da tireoide, abaixo do osso hioide e na frente da cartilagem tireoide. Tá? Então, esse é o processo normal. Durante esse processo, se forma um ducto, que é revestido por células produtoras de hormônio tireoidiano, daquele coloide da tireoide. Normalmente,
Normalmente, esse ducto fica obliterado depois e resta na língua, lá na base da língua, na base do veio lingual, tem um furinho, chama forame, que deveria ser cego. Esse forame cego, se ele não se oblitera, ele fica, então, unindo a língua, a base da língua, até ao lobo piramidal da tireoide. Ok? Então, essa é a embriologia do cisto de tireoglosso. O cisto de tireoglosso não devia existir. Se ele se fecha nessa região, se ele oblitera a parte proximal ou a parte distal, ele pode ficar, então, com algumas células aqui dentro de tireoide ou com restos salivares que estão aqui, que vão fazer, proporcionar o aparecimento do cisto. Então, quando a gente entende embriologia, a gente começa a entender um pouquinho a clínica. A primeira coisa do cisto tireoglosso, ele não é congênito. O cisto tireoglosso, ele é uma patologia congênita. Isso às vezes confunde, principalmente o pediatra. Fala assim, mas então ele devia estar presente desde o nascimento. Não. O ducto está presente dentro do nascimento, mas é o acúmulo de coloide das células produtoras de coloide da tireoide que está ali, ou em outras situações, quando essa comunicação se mantém ainda durante algum tempo, a comunicação proximal, pode-se acumular saliva. E é isso que vai fazer aparecer o cisto. Então, a história de aparecimento do cisto de tireoglosso é uma história longa, insidiosa, e normalmente ela não ocorre ao nascimento. Tá? Como ele pode, de alguma maneira, ocorrer em qualquer proporção ativa, nós podemos ter várias localizações. Ele é sempre na linha média e, na grande maioria das crianças, ele ocorre com mais frequência aqui, acima do ocioide, praticamente na localização aqui acima do ocioide. Mas ele pode ter outras localizações também, um pouco assim, infraioideu, é mais rara, mas ele pode ocorrer. Mas sempre na linha média, mas lembrar que não necessariamente ele fica aqui na dobrinha do pescoço, que é o lugar mais comum dele, mas ele pode ocorrer até mais embaixo por conta disso aí. Muito bem. E qual que é a história dele? A história do cisto tireoglosso varia muito. A história do tireoglosso varia muito. Ele pode aparecer como só uma massa cervical sem sinais inflamatórios, aquilo cresceu lá, e a gente vai lá, palpa, tem uma coisa cística, mas não tem nenhum sinal inflamatório, não tem nenhuma hiperemia, dor, nada. Tá? E esse, às vezes, é o mais difícil de diagnosticar. Mas o mais comum é uma história recorrente. É uma criança que apareceu com uma massa cervical. Às vezes ela foi num pronto-socorro, alguém drenou essa massa cervical, porque às vezes estava com ar inflamatório, estava com ar infectado, saiu uma secreção meio esbranquiçada, tratou e desapareceu. Muito bem. Só que normalmente fica um granulominha aqui. E esse granulominha, depois ele cresce de novo, infecta, vai lá e drena de novo, tá certo? Lembrando que o cisto tireoglosso, ele pode ter uma comunicação com a base da língua, então pode entrar saliva lá e contaminar. Então, o que acontece? Ele fica como uma coisa recidivante, é uma tumoração cervical recidivante, que muitas vezes é drenada ou espontaneamente, ou chega assim no pronto-socorro e alguém funciona e esvazia, ele desaparece e volta depois. Quando a gente tem essa história de inflamação recorrente, de drenagem, 2 ou 3 drenagens recorrentes, o diagnóstico está estabelecido. Não tem outra coisa que tenha esse tipo de comportamento. O que acontece é que quando ele é uma massa assim, mais assim somática, às vezes fica difícil fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas. E o que pode dar esse diagnóstico diferencial? Vamos ver um pouquinho para frente. Aqui um granuloma, uma criança que provavelmente já drenou umas 2, 3 vezes. Aqui, uma criança que fica, às vezes, com uma fístula cervical. Essa fístula cervical, às vezes, fica pingando alguma coisa, ou de saliva, ou de coloide tireoidiano, perdão.
E numa criança dessas aqui, uma coisa que ajuda a fazer na criança maior é pedir para a criança fazer protrusão de língua. Como ele é aderido ao ocioide, quando a criança faz a protrusão de língua, essa massa se move proximalmente para cima, tá? Ele engole a massa, desce, ele põe a língua para fora, parece que ele puxa a massa. Esse é um sinal importante para a gente fazer um diagnóstico que essa massa provavelmente é um cisto tireoglosso, tá? E por que é isso importante? Porque nessas crianças em que não tem essa sintomatologia que eu falei, isso aqui pode ser alguma outra coisa. Os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem clínicos são rânulas. As rânulas são cistos de glândulas salivares, que podem ocorrer normalmente nessa região embaixo da língua, mas em algumas crianças, principalmente maiores, elas podem aparecer como massas cervicais, que se protrudem aqui embaixo da mandíbula dela. Então, esse é um diagnóstico diferencial. E um outro diagnóstico diferencial é o cisto dermoide. O cisto dermoide é um cisto simples, que não tem restos celulares aqui dentro, tá? Realmente é um poro qualquer que ficou assim, que pode ir crescendo também, mas normalmente ele não tem essa história inflamatória igual ao cisto tireoglosso, porque ele não tem comunicação com nada, ele é estéril, ele não inflama. Então, mas numa criança que não tem esse tipo de comportamento inflamatório, como é que a gente faz o diagnóstico diferencial? Aí o ultrassom passa a ter um papel importante, porque ele vai mostrar que o conteúdo desses cistos dermoides normalmente é um conteúdo mais espesso do que a gente tem na tireoide. Um outro diagnóstico diferencial extremamente importante, e esse é, para nós cirurgiões, principalmente importante, são os chamados nódulos solitários de tireoide. A tireoide pode ter um tipo de malformação em que você tem uma genesia de tireoide, e a única coisa de tecido tireoidiano que essa criança tem que funciona, às vezes é um nódulo desses que é como se fosse um remanescente de um ducto de tireoglossa, mas ele produz hormônio tireoidiano numa criança que não tem tireoide. Então, nessa situação, a ultrassonografia, se não conseguir mostrar a tireoide normal, é importante que a gente faça a cintilografia para verificar se aquela massa que a gente está palpando é uma massa que é captante para o contraste iodado, tá? Então, numa situação em que a gente tem um cisto tireoglosso, nós temos uma tireoide normal e um cisto não captante aqui, e aqui uma situação onde a gente deveria ter uma tireoide aqui, não tem uma tireoide e tem uma captação na região daquele cisto. Esse é um diagnóstico extremamente importante, porque numa situação dessa, se a gente entra achando que é um cisto dermoide, um cisto tireoglosso e tira, essa criança vai ficar atireoideia, tá? Então, eu vou voltar atrás um segundinho. Nas crianças em que nós temos um processo inflamatório, o nosso diagnóstico diferencial está tranquilo. Então, a história da criança que faz um abscesso cervical, que drena, que fistuliza, que recidiva, para nós, na linha média, isso não tem diagnóstico diferencial a não ser um cisto tireoglosso. Na criança que apresenta uma massa sem sinais inflamatórios, de crescimento lento ou mais ou menos estável, é extremamente importante que a gente faça um ultrassom e, se necessário, avalie essa tireoide para ver se esse nódulo que nós estamos vendo não é um nódulo tireoidiano e que não deve e não pode ser retirado, tá? Então, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. É uma patologia relativamente comum, uma patologia fácil de diagnosticar quando tem essa história inflamatória. Se não, existem diagnósticos diferenciais que são importantes de ser feitos, principalmente esse diagnóstico de nódulo solitário de tireoide, acompanhando uma genesia de tireoide, tá? Então, nessa situação, a gente eventualmente tem um nódulo grande aqui, tá certo? E a ultrassom também ajuda a gente a fazer o diagnóstico. Muito bem.
Do ponto de vista cirúrgico, só para vocês terem um pouquinho uma ideia de como é que as coisas funcionam, a correção é feita pela excisão desse cisto. Ela é mais fácil se você não tiver tido fístulas antes, porque não está muito aderido, mas existe um segredinho aqui cirúrgico que é importante que a gente saiba. O ducto tireoglosso normalmente passa no meio do ocioide. Então, se durante a ressecção a gente não ressecar um pedacinho do ocioide, a chance de recidiva é muito grande, tá? Às vezes a gente tira aqui e não retira isso aqui. É importante a gente tirar o cisto, mas depois tem que ligar esse ducto de tireoglosso. Então, não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia só de tirar o cisto, e mesmo em mãos experimentadas, devido à fibrose que está nessa região, devido às vezes a gente ter múltiplos ductos aí, existe uma taxa de recidiva grande, é uma taxa de recidiva de 15% a 20%, ou seja, de cada 4 ou 5 crianças que opera, uma recidiva esse cisto de tireoglosso. Então, é uma patologia benigna, uma patologia que, na pior das hipóteses, ela pode incomodar ou esteticamente ou porque tem uma inflamação ali. É uma cirurgia que deve ser tratada por causa das infecções de repetição, mas o tratamento é um tratamentozinho delicado e uma cirurgia que deve ser feita com muito cuidado, mas que com todo o cuidado que você faça, a possibilidade de recidiva ainda existe, ainda é grande, tá? Então, vamos lá. Um segundo assunto que pode, então, dar origem a massas cervicais são os famosos restos branquiais. Todo mundo sabe que uma grande parte das estruturas do pescoço, os vasos do pescoço, a laringe, inclusive os vasos da base do coração, são feitos através de evoluções embrionárias dos restos branquiais. Eu não vou encher vocês com a descrição detalhada embrionária disso, porque não tem importância, e eu vou ser honesto com vocês, eu não sei de cor exatamente tudo isso. O que é importante do ponto de vista clínico é que, principalmente, esses dois, primeiro, segundo e terceiro arcos branquiais, que são os arcos que, quando não evoluem adequadamente, podem deixar para trás ductos que antigamente eram as brânquias, que não se fecharam adequadamente e que podem, então, resultar em cistos ou fístulas do primeiro, segundo ou terceiro arco branquial, e que, dependendo da maneira que a coisa ocorreu, do erro embriológico que ocorreu, eles podem, se permanecerem abertos, eles podem virar fístulas do segundo do terceiro arco branquial, ou cistos do primeiro, segundo e terceiro arco branquiais, tá? Então, basicamente, é isso que precisa saber. Eu acho que tem que entender um pouquinho isso, mas entrar em detalhes da embriologia disso é uma das partes da embriologia mais complicadas que tem. Do ponto de vista cirúrgico, se alguém que está assistindo essa aula quiser algum dia fazer cirurgia, o único cuidado que tem é porque esses arcos branquiais, eles passam na bifurcação das carótidas, o segundo arco branquial passa na bifurcação da carótida, então a excisão de cistos dessas regiões aqui tem que levar em consideração isso aqui, e quem tiver envolvido na cirurgia deve tomar extremo cuidado, porque nós estamos aqui só está a artéria, né? Mas nós temos outras coisas aqui, tem artéria, tem nervo recorrente, tem a veia jugular, tem uma série de estruturas aqui que normalmente estão misturadas com esses cistos e esses arcos aqui. Muito bem. Apesar de esses arcos terem comunicação normalmente com a orofaringe, com os recessos laterais aqui do faringe,
A manifestação clínica dessas massas cervicais, ela é diferente um pouquinho do cisto de tireoglosso, no sentido em que eles não infectam. Por alguma razão, eles não infectam, não é muito bem explicado por quê, mas o aparecimento, então, eles são de aparecimento tardio também, porque eles resultam do acúmulo de secreção dentro deles, tá? Eles podem ou não ter comunicação com a orofaringe, tá? E eles aparecem como massas indolores, como crescimentos indolores nas regiões laterais do pescoço, portanto, principalmente no triângulo anterior do pescoço, anteriormente ao esternocleidomastodeu, junto aqui ao ângulo da mandíbula, que é a localização preferencial deles. Alguns podem aparecer como os do terceiro arco, podem aparecer aqui mais baixo, tá? Então, não tem muita diferença do ponto de vista clínico, se ele é do primeiro, do segundo ou do terceiro arco. Não precisa se preocupar com isso. Mas lembrar que não são só os cistos no ângulo da mandíbula, que são cistos do arco branquiais. Desculpa. Eles podem ocorrer aqui também, podem ocorrer aqui nessas regiões aqui mais baixas do pescoço, que são os correspondentes ao do terceiro arco aqui. Então, a história de um crescimento insidioso, sem sinais inflamatórios, sem dor. E uma das características mais importantes é a característica da palpação. Eles são esponjosos. A gente aperta, ele diminui, você solta, ele volta. Aperta, ele diminui, você solta, ele volta. Então, eles têm a mesma consistência como se fosse uma esponjinha. Tá? Eles não são esponjosos, eles são císticos, mas a consistência lembra. Eles são molinhos, macios, a gente consegue esvaziar ele e eles voltam. Quando eles são grandes assim, eventualmente, se você tentar deixar a sala no escuro e colocar uma lanterna, um iPhone aqui, às vezes você consegue ver uma transluminação que já é o suficiente para você fazer o diagnóstico disso aqui. Tá? Tá vendo? Isso aqui é o aspecto da transluminação dele, mas intraoperatório, tá? Então, caracteristicamente, é a mesma coisa, não tem nada nessa região que dê alguma outra coisa isso aqui. Por que é importante o ultrassom? Em crianças pequenas, não é comum o diagnóstico diferencial que eu vou falar, mas em crianças maiores e em adultos, existe uma patologia que pode ocorrer nessa região, com essas características, e que você tem que ter muito cuidado para mexer, que são os divertículos de esôfago. Tá? Então, você tem uma criança pequena, é um cisto cervical nessa região, não se preocupe, encaminhe para o cirurgião, mas normalmente a gente vai ficando velho e nós já vimos um caso extremamente grave de uma criança que tinha uma duplicação esofágica, um cisto esofágico aqui, e que acabou lesando o esôfago durante a retirada. Nós vamos sempre fazer um ultrassom, mas é para programação cirúrgica, para a gente ter certeza que não tem uma comunicação com o esôfago. Essa outra patologia é uma patologia de adulto, divertículo de Zenkel, é uma patologia de adulto, é uma patologia que dá por fraqueza muscular. Em crianças, você pode ter, eventualmente, uma duplicação esofágica. Então, o ultrassom é importante para a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial, que é um cisto único de parede, que não é uma parede espessa, etc. Tá? Então, é um diagnóstico fácil, uma patologia benigna, uma patologia que pode ser tratada adequadamente por uma excisão cirúrgica simples, tranquila, sem muita cicatriz, do ponto de vista estético, fica bom. Tá? Às vezes, o que acontece? Quando a gente tem a malformação, que nem nós estávamos mostrando lá em cima, e ela não fecha adequadamente, existe umas crianças, você vê que essa criança não é tão criança, eu vi isso aqui algumas vezes em uns adolescentes, que falam que tem um furinho no pescoço e que de vez em quando sai uma aguinha desse furinho no pescoço. O que é essa aguinha que ele tem? São fístulas dos arcos branquiais, que não obliteraram. Quando oblitera a parte distal, forma um cisto. Quando não oblitera a parte distal do ducto branquial, o que acontece?
pode ficar uma fístula branquial. E de vez em quando escorre um pouquinho de saliva aqui, ou aqui nessa região. Nessa criança aqui, tá vendo? Bem pequenininho aqui. É uma patologia que, às vezes, a gente vê em consultório. Eu já vi um tempo que quando eu me formei, eu dava plantão em pronto-socorro. Às vezes a gente via chegar umas crianças com isso e depois acabei vendo várias na clínica, aqui no ambulatório, tudo. E qual que é o grande problema disso aí? O problema é que isso não é problema. O problema é que não é problema, e esse ducto aqui, para sair essa saliva aqui, esse ducto vem até aqui em cima, na região do pescoço. Então, para tirar esse ducto, normalmente a gente tem que fazer 1, 2, 3, 4 incisões aqui e ir dissecando um cistozinho que vai até aqui em cima. Estão vendo aqui nessa cirurgia aqui? Ele vem, como eu falei para vocês, muitas vezes passa aqui no meio das carótidas, tá? Ou a gente tem que fazer uma incisão muito grande para tirar essa cirurgia. Então, quando a criança é pequena, é uma cirurgia pequena porque esse trajeto é curto. Quando vem isso aqui em adolescente, eu converso muito com os adolescentes no sentido de eles saberem se eles querem fazer isso ou não, porque vai trocar isso aqui por uma cicatriz. É uma cirurgia que no adulto, vocês veem que esse ducto é muito longo, se isso aqui quebrar no meio, fica um resto aqui e isso aqui vai recidivar. E você vai trocar uma clínica de uma coisa que é simplesmente de vez em quando sai uma aguinha daqui, por uma retirada. Então, essa é uma das situações que fala assim, ó, o tratamento é cirúrgico disso aí. Agora, você precisa saber só se quer tratar ou não, até que ponto isso aí está incomodando o paciente, a criança, o adolescente, se ele quer fazer isso ou não. Eu sempre acho que algum dia alguém vai inventar alguma maneira de tratar essas coisas sem precisar fazer uma cirurgia relativamente grande por conta disso. Mas, como a clínica é muito discreta, é uma coisa que precisa ser bastante discutida. Fala assim, não é uma indicação da cirurgia. A gente orienta o paciente o que a gente pode fazer para tratar ele. E aí, ele decide se ele quer tratar ou não. Tá? Além desses 3 que a gente ouviu falar aqui, da segunda e terceira arco branquial, nós temos uma outra coisa que vocês devem ter cansado de ver, que são esses sinos pré-auriculares. Esses chamados sinos pré-auriculares, que às vezes aparecem como um sinalzinho, uma das características clínicas dele é que, se palpar ele, eles são duros. São bem duros. Por quê? Porque eles perfuram a cartilagem da orelha aqui, nessa região. Tá? E, em grande parte das vezes, eles são assintomáticos, mas, em outras vezes, eles são sede de infecção. Tá? Então, quando eles são sede de assintomáticos, eu vou ser honesto com vocês, eles são uma fístula do primeiro arco, igual aquelas fístulas cervicais que a gente falou. O único problema é que eles entram no meio da cartilagem. E mexer em cartilagem do ponto de vista cirúrgico é ruim. A cartilagem, ela infecta com facilidade, ela é pouco vascularizada, ela ossifica, às vezes, e às vezes as consequências, as sequelas da cirurgia são maiores do que simplesmente esse sino. Agora, quando você tem infecção de repetição, você não tem muito o que fazer, e então tem que indicar a cirurgia. A gente sempre orienta a família que é uma cirurgia trabalhosa, delicada e sujeita à recidiva, principalmente porque vocês sabem melhor que eu que infecção em cartilagem é muito difícil de tratar, por causa da pouca vascularização. Então, quando a gente drena uma coisa dessas, espera evoluir e depois opera, a chance de infectar a cartilagem, que a gente vai ter que ressecar um pouquinho da cartilagem, é grande, tá? Então, vai lembrar, então, que esses sinos pré-auriculares, que podem ou não infectar, também são restos branquiais, e o tratamento também é cirúrgico, mas tem que conversar bem tranquilo com a família. Outra massa cervical, que pode aparecer como massa cervical, mas normalmente não é como, aparece como massa, aparece como um vício de posição, é o torcicolo congênito do recém-nascido.
Na verdade, aquilo que a gente chama de torcicolo congênito é uma fibrose, começa como uma hemorragia dentro do músculo externo mastocleidomastoideu, e essa hemorragia depois, por cicatrização, existe uma rotura das fibras, e ela depois fica, então, com aquela fibromatose coli, o nome chique disso aqui, e o esternocleidomastoideu fica encurtado. E a criança acaba ficando num posicionamento vicioso da criança, que fica com o pescoço inclinado para o mesmo lado do esternocleido, né? E muitas vezes com o queixo virado para o outro lado, tá? A gente tem que lembrar uma coisa que é muito interessante do esternocleido. O esternocleido, ele atravessa de trás para frente a linha do pescoço. Então, quando ele se contrai, a gente vira o pescoço para o lado contrário dele, né? Tá certo? Então, por isso que a criança com torcicolo congênito, às vezes tem o queixo virado para o lado contrário e a cabeça virada para o lado do pescoço. Então, existe uma flexão lateral para o lado da lesão e uma rotação para o lado contrário ao da lesão. Tá? O diagnóstico, normalmente, a gente já faz no período neonatal. E no período neonatal, uma das características do torcicolo congênito é que a gente ainda não tem fibrose. Tá? E isso é importante. Tá? Qual a patologia? Dizem as más línguas lá que pode ser trauma de parto. Pode ser. É um estiramento do esternocleidomastoideu. Alguns trabalhos sugerem que aquelas brincadeiras do vovô e da vovó de jogar a criança para cima pode, mais vezes, fazer esse movimento na criança e machucar também o esternocleidomastoideu. Mas isso não é nada muito comprovado, mas que é um trauma do esternocleidomastoideu, tá? Aqui a gente pode ver bem a criança, né, com a cabeça deitada para o lado da lesão e o queixo virado para o lado contrário da lesão. Quando a gente tem isso no recém-nascido, ele é tratável, porque não existe fibrose ainda, existe lesão, não existe fibrose. Então, a gente pode tratar isso inicialmente só com fisioterapia. Quando não tratado, nós temos que lembrar que todo o crescimento ósseo, ele cresce na direção das forças que a musculatura exerce em cima dos ossos. Aquele trabeculado ósseo, ele cresce na direção em que existe pressão do ósseo. Esse é um mecanismo de crescimento. Então, se a gente tem isso atrapalhado no torcicolo congênito e a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Vai haver uma simetria craniana, tá? Derivada do excesso de pressão nessa região aqui. O crânio cresce mais para cá, cresce mais na contralateral também, se desenvolve pouco e a criança acaba adquirindo já então uma posição viciosa com contratura aqui e assimetria craniana. Então a coisa passa de uma lesão inicial tratável para essa região aqui, tá? Então, aqui algumas fotografias, essas fotografias são até da internet, mas vai mostrar bem qual que é a posição da criança aqui, tá? Nessa região, tá? E o que acontece quando não é tratado, tá? Existe uma contratura, o pescoço sai totalmente daqui, e se a gente pegar essas crianças, eu tive a oportunidade de ver uma vez um senhor que tinha um torcicolo congênito que nunca tinha sido tratado. É engraçado, porque como tem a rotação do pescoço, para ele contornar a rotação do pescoço, ele atrapalhou a visão dele e a coluna dele também mostrou. Então, ele era uma pessoa toda meio torta por conta disso aqui. Nessas crianças aqui, principalmente nas crianças mais velhas, é importante que, quando a gente for avaliar as crianças, a gente avalie a coluna cervical delas também, tá? Existe uma coisa chamada anomalia de Klippel-Feil da coluna cervical também, que pode ocorrer, e que a gente pode estar achando que o problema é muscular, e o problema não é muscular, o problema é cervical, tá? Então, antes da gente começar a fazer terapia, fisioterapia, é importante que façam um raio-x de coluna das crianças mais velhas, principalmente. Nas crianças mais jovens, a gente vai perceber a hipertrofia do músculo aqui,
e vai perceber que existe uma mobilidade passiva. Nas crianças mais velhas, essa imobilidade passiva já não existe, o pescoço acaba ficando fixado nesse lugar. Tá? E o que é importante? É importante que, uma vez diagnosticado isso já no período neonatal, a gente comece a ensinar a família ou um fisioterapeuta para tratar isso adequadamente. E o tratamento consiste exatamente em contrabalançar aquele movimento. Então, deixar a criança de ladinho, às vezes, do lado contrário à lesão, vai fazer o pescoço dela contrair e vai esticar o torcicolo dela, vai esticar o esternocleido dela, e com isso vai impedir que, durante a cicatrização, exista o encurtamento que vai levar às sequelas depois no período. E a outra coisa que precisa fazer é o seguinte: se quando eu faço assim, eu contraio o esternocleido, eu tenho que também forçar a rotação para o mesmo lado. Tá certo? No sentido, quando eu rodo para o mesmo lado, eu afasto as pontas do esternocleidomastoideu. Isso pode ser feito até pela mãe, brincando com a criança, não precisa, às vezes, fazer tão forçado que tem aqui, tá certo? E uma outra coisa que as pessoas falam para a gente, para brincar, às vezes é para brincar com a criança, deixar ela no chão e ela fazer aquela brincadeira de levantar a cabeça, porque esse levantar a cabeça também estende o pescoço dela. Quando detectado precocemente e quando tratado precocemente, a chance de sucesso da fisioterapia é 99%. Tá? Aquele que não está indo bem, a gente precisa olhar para ver se não tem uma malformação de coluna, se não tem outra malformação associada. Mas 99% das crianças vão bem só com essa fisioterapia e ficam sem sequelas. Quando não diagnosticado, então a situação fica igual a dessa criança que eu tive a oportunidade de vocês. Nessa situação, não adianta fazer mais nada. Aqui, crianças mais velhas, com um espessamento visível aqui, um encurtamento visível dessa região, com o pescoço totalmente fora de tudo. Nessa situação aqui, então, a gente já tem que operar essas crianças, e a cirurgia é praticamente a ressecção de todo o esternocleidomastoideu. Cura a criança? Cura, mas lembrar também que o esternocleidomastoideu é quem dá o volume do pescoço. Quando a gente tira todo o esternocleidomastoideu, sabe aquela cara daqueles pacientes que tiveram que fazer esvaziamento cervical? Atrapalha muito. Então, é uma patologia extremamente tratável, só com fisioterapia em casa, quando bem orientado, são basicamente esses dois movimentos, com cura em 95% dos casos. Não tem razão para a gente deixar chegar aqui, a não ser nas situações em que, eventualmente, alguém nunca tenha ouvido falar nisso e tenha o desprazer de ter que pegar uma criança num berçário e não ter ideia de que isso possa ter acontecido. Tá? Então, essa é uma das patologias que não pode deixar passar do período neonatal para diagnosticar depois. Muito bem. Agora vamos para as patologias um pouquinho mais graves. Então, nós já falamos lá em cima um pouquinho do higroma cístico. O higroma cístico pode ir, é um linfangioma, é uma malformação dos vasos linfáticos, não é um vaso linfático que está entupido e dá isso, mas é uma malformação, é um amartoma, uma não involução direito dos vasos linfáticos que deveriam ter desaparecido, então acaba ficando com essa região assim. Ele pode ir desde uma coisa menorzinha aqui, mais aqui, incluindo a facial, até situações extremamente graves, como essa aqui, que podem, inclusive, comprometer a respiração desses pacientes ao nascimento. Essas massas, na grande maior parte das vezes, já são detectadas ao nascimento. E esses aqui não dá para confundir nada. Normalmente já existe um diagnóstico pré-natal hoje em dia dessas crianças aqui. Uma criança que nasce sem saber com uma coisa dessa pode ser confundido, às vezes, com um cisto branquial, tá? É mais bonitinho, não tem loculações, porque isso aqui normalmente são múltiplos cistos. Quando a gente vai fazer a palpação, já vai perceber que são múltiplos cistos e tem uma base sólida.
ele tem um estroma, como se fosse um cacho de uva. Então, tem que nem o caule da uva lá, quando a gente palpa, a gente já consegue saber. Muitas vezes tem infiltração dentro da boca, tem infiltração na língua, e apesar de ser um tumor benigno, eu brinco que ele só é benigno porque falaram para ele que é benigno, porque ele infiltra as estruturas. Ele não é uma característica de crescer e empurrar as estruturas, ele infiltra as estruturas, então muitas vezes é muito difícil de ser ressecado. Pode ocorrer uma outra localização também comum aqui na confluência desses linfáticos, tá? Axilar, e na verdade o linfangioma pode dar em qualquer lugar do organismo. Nós temos crianças com linfangioma de reto peritônio, membros inferiores, linfangioma intracraniano, linfangioma intratorácico, mas então, só estou querendo mostrar para vocês aqui um pouquinho o aspecto do higroma cístico, e nesse higroma cístico, normalmente, a ultrassonografia já vai mostrar que são vários cistos, tá? Essa é uma criança um pouquinho maior, a gente já vê que são vários cistos. Isso poderia ser um teratoma? Pode ser, mas se você palpar, você vai perceber que a consistência dele é predominantemente cística, tá? E com isso, você vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Tratamento é um tratamento, não vou entrar nas bases do tratamento, é um tratamento extremamente complicado. Antigamente, a gente não existia outro tratamento que nem o tratamento cirúrgico para isso aqui, só que as ressecções desses tumores são sempre muito complicadas, porque ele é infiltrativo. Então, quando a gente chega perto do pescoço, vai tudo bem. Quando entra no pescoço, ele está infiltrando os vasos, ele está infiltrando o nervo facial. Então, a chance das crianças saírem com paralisia facial daqui é grande. Nós paramos de operar isso aqui. Hoje em dia, o tratamento é com substâncias esclerosantes. Tá? A gente usa... Esqueci agora o nome, fugiu o nome do quimioterápico que a gente costuma usar para fazer. Tem um outro que é um extrato de uma toxina do Staphylococcus, que está no Japão, tem sido utilizado agora com mais sucesso, mas a gente tem sido mais conservador, principalmente nesses das regiões cervicais, porque o tratamento cirúrgico deixa muitas sequelas nessas crianças, tá? As crianças devem ser encaminhadas, normalmente nessa fase, elas não dão insuficiência respiratória, mas nas crianças que nascem com isso, muitas vezes elas nascem em insuficiência respiratória e a gente tem que fazer procedimentos já no parto para impedir para conseguir que a criança sobreviva. Um outro capítulo que sempre entra aqui no meio, mas que muitas vezes não são massas cervicais, mas aparecem em crianças com essas tumorações, são os hemangiomas das crianças, tá? Os hemangiomas, o conhecimento dos hemangiomas evoluiu bastante do ponto de vista biológico nos últimos anos, mas eles são... do ponto de vista de tratamento, a gente continua mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, os hemangiomas, nós temos 3 tipos de hemangioma, os planos, os tuberosos e os tumorais, os tumores sólidos, e eles, alguns têm um tipo de tratamento. Vou passar alguns conceitos que são importantes. Esses aqui são chamados hemangiomas tuberosos, tá? Eles são tuberosos porque eles realmente parecem uma coisa vinhosa, parecem uma framboesinha, né? Parecem uma framboesinha. E eles têm uma mania de pegar essas crianças lindas nos lugares mais esdrúxulos, né? Na ponta do nariz, no meio da testa. Agora, a grande parte desses hemangiomas, eles têm uma história que é assim, eles começam com uma pintinha desse tamanho, eles crescem até ficar desse tamanho, e depois eles começam a sofrer essa involução, que vocês veem aqui, essa involução central, e desaparecem. Só que isso demora 2 anos. E quando demora 2 anos, a criança vai passar por essa fase, o hemangioma na boca, vai ficar sangrando, às vezes vai ficar aqui machucando, ou ficar essa coisa no nariz, no olho, e é difícil para as famílias, é difícil para os médicos, mas também quem que vai querer tentar fazer uma cirurgia para tirar o hemangioma do nariz de uma criança dessa? Não pode, né?
Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, se você viu uma pintinha desse tamanho, trate. Manda para um dermatologista que ele faz crioterapia. Hoje em dia a gente tem o timolol também, que ajuda para tirar isso aqui. Mas manda para um dermatologista que com crioterapia ele queima essa pintinha e ele impede que isso venha a ser desse tamanho já. Você pode errar, às vezes, mandar um que não é um hemangioma. Mas mande, porque se você errar e ele falar, isso não era um hemangioma, não precisa fazer nada, você não quer errar e ele deixar virar esse tamanho, porque ele começou desse tamanho. Tá? Esse hemangioma no nariz também começou pequenininho. Tá? Então, isso são as fases da evolução, tá vendo? Ó? Nessa mesma criança, ó, tá vendo? Ele pega, ele cresce, aqui é uma região que não afetava muito, então foi optado por não fazer nada, e você já vê ele aqui clareando, né? Então, ó, aqui ele em pleno vigor, aquele aspecto tuberoso, vinhoso, com os vasinhos aqui no meio, aí ele começa uma ulceração no meio, aqui é a pior fase, porque às vezes ele sangra, fica com uma crosta em cima, e depois ele desaparece. Depois ele desaparece sozinho. Então, a melhor coisa é a gente tentar tratar quando é pequenininho, não justifica fazer uma cirurgia por conta disso. Um outro que também não foi feito nada nisso aqui, só observado, um ano depois, ele não tinha nada. Tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar, não precisa ser radical com ele, porque ele vai sumir. Dificilmente ele vai causar algum problema. Os oftalmologistas vão falar que precisa tomar cuidado, porque senão pode dar ambliopia nele, porque essa retina pode não se formar direito por causa disso. Então tem que tomar esses cuidados, tudo, e acompanhar muito de perto. E vocês, pediatras, sabem isso muito melhor do que nós. Acompanhar é estar junto, ajudar a mãe, compartilhar as coisas com a mãe, estar junto para ver. Mas, na maior parte das vezes, não precisa fazer nada. Mais recentemente, a gente começou a aparecer na literatura o tratamento com propanolol. E o tratamento com propanolol parece que acelera o desaparecimento desse. Esse é um caso bem dramático, né? E aqui você vê, quer dizer, é uma criança que tem uma dificuldade grande, o olho está o tempo inteiro fechado. Então, nessas situações, eu acho que, apesar de ele ter regressão espontânea, mesmo sem o propanolol, as evidências mostram que o propanolol pode acelerar o desaparecimento dele, tá? Então, essa é a mesma criança aqui, isso é da literatura, não é um caso nosso, é um caso da literatura. A Dermato tem acompanhado mais esses casos do que a gente aqui. Hemangioma é uma coisa que pouco cirurgião pediátrico gosta de tratar. E hoje, principalmente, o tratamento não é cirúrgico, né? Então, a gente tem uma dificuldade para tratar. Vocês sabem melhor que eu cuidar com o propanolol, e se a criança tiver realmente algum tipo de um bebê chiador, etc., aí não pode fazer o tratamento, fica mais difícil. Mas o propanolol parece que tem tido um bom resultado para fazer. Um outro caso, também de uma criança com múltiplos hemangiomas, já ao nascimento, né? E esses hemangiomas com propanolol regrediram bastante já com 7 meses, aqui também interessante. Então, é um tratamento interessante, tá? Tratamento grande, um hemangioma grande no olho, regressão também praticamente espontânea. Então, eu não sei de cor a dose agora aqui qual que é, mas é fácil de ver, mas a gente começa acho que com 1 miligrama por quilo, e depois vai aumentando se a criança não apresentar sintomas, principalmente cardíacos ou respiratórios, né? Hemangiomas maiores, às vezes é melhor fazer internado. Antigamente, nos hemangiomas muito grandes, a gente usava corticoide também. Alguns de vocês que são da minha idade vão lembrar que a gente usava corticoide, principalmente quando esses hemangiomas envolviam parte respiratória. Hoje em dia, a gente não usa mais isso aqui, tá? Tratamento com propanolol, a gente vê que existe uma regressão bastante grande. Alguns hemangiomas, quando tem um comprometimento subcutâneo, esses são mais complicados, porque eles não respondem, a parte subcutânea não responde bem ao propanolol. Tá? Então, nesse caso aqui, desapareceu essa parte aqui, mas ficou um hemangioma aqui que pode ainda ter alguma coisa. Mas o resultado, às vezes, mesmo nesse caso aqui, olha, esse caso aqui foi bem.
mais 2, 3 anos de evolução. É uma patologia difícil de tratar, tem que acompanhar muito bem a família, mas sempre lembrar, ele regride espontaneamente, o propanolol vai tratar melhor, tá? Então, continuo com a recomendação. Viu uma hemangiomia desse tamanho? Faz crioterapia, vai lá, tenta queimar com o timolol também, que é uma coisa mais recente, para impedir que ele fique daquele tamanho grande. Entre as massas malignas que assustam a gente, nós temos teratomas cervicais, né? E o teratoma também, normalmente, ele já nasce com a criança, a gente já tem o diagnóstico, normalmente, intraútero dele. Essas crianças já vêm para a gente, normalmente, com o diagnóstico intraútero. Nós temos, muitas vezes, que intubar essas crianças ao nascimento. E, na grande maioria, são casos dramáticos, mas podem ser menores também. Tá? Então, sempre lembrar desse diagnóstico diferencial também nas massas malignas, e lembrar sempre disso, o ultrassom vai mostrar que são massas que têm componentes císticos e sólidos. Você tem uma massa cervical com características já císticos sólidas comparadas e que são comprovadas pelo ultrassom, tratamento, o diagnóstico é teratoma cervical, tratamento vai depender da localização anatômica, vai depender do tamanho da criança, um outro planejamento, não vou entrar aqui em detalhes, só queria deixar como diagnóstico diferencial essas massas aqui. Mais raro ainda, mas também passível de acontecer, entre as massas malignas, é o neuroblastoma cervical na criança. Todo mundo sabe que o neuroblastoma é o terceiro tumor mais comum nas crianças, mas ele ocorre principalmente em região pararrenal, nas adrenais. Mas ele pode ser causa de uma massa cervical. Então, uma massa cervical fixa, dura, sem sinais inflamatórios e que aparece com essas características no ultrassom sólidas, com áreas já de liquefação de necrose, a gente tem que pensar em neuroblastoma, e é toda uma outra investigação também que nós não vamos pensar aqui, mas tem que ser pensado como um diagnóstico diferencial. Ok? E caímos, então, nas adenopatias cervicais, que eu já falei para vocês, que eu não vou me alongar aqui, porque senão eu tenho certeza que eu vou passar vergonha, mas é sempre a história, temos que olhar se é múltipla, se é simples, se tem sinais inflamatórios, se tem fistulização ou não, os diagnósticos diferenciais a gente tem que ver se a criança está em bom geral, estado geral ou não, se existem outros acometimentos, isso aqui é múltiplo. Tá vendo aquele pescocinho da criança com linfoma, com Hodgkin, com Burkitt, aí, sempre lembrava, vocês sabem muito melhor que eu. E eu sempre guardo isso aqui, mas isso é mais para o cirurgião do que para vocês, quer dizer, quais são as indicações de biópsia. Para nós, a indicação clássica de biópsia é sempre na criança que eu acho que pode ser neoplásico. Nas crianças que são inflamatórias, vocês têm ferramentas que algumas das quais eu nem conheço mais, para fazer os diagnósticos diferenciais. Então, mas a gente sempre se preocupa com o linfonodo, que evolução progressiva, silenciosa, mais de 2 semanas, sem sinais inflamatórios, superfície irregular, maior que 2 centímetros, e com ausência dos nos tecidos vizinhos. E essas são as crianças em que, originariamente, a gente falava, olha, gente, isso aqui, se chegar para você, é aquele que você tem que biopsiar. Tá? Maior que 2 centímetros, localização supraclavicular e escalênica, o linfonodo supraclavicular é um linfonodo sentinela meio importante da gente olhar, persistência mais a 4, 6 semanas, crescimento, planos profundos, aderência a planos profundos. Esse é o que a gente tem que indicar a biópsia. Quer dizer, as indicações ainda são imprecisas, mas para nós elas ficam muito precisas, porque a indicação de biópsia cervical é quando vocês pedem. Aí a gente discute e vê, mas a gente entende que a indicação é muito mais de vocês, e daqui para frente eu deixo, então, aos cuidados dos especialistas para fazer.
Então, esse é um fluxograma, uma tentativa de um fluxograma. Na verdade, esse trabalho é daqui do grupo do Torrinos aqui, eu achei interessante. Mas que a gente tenta pensar as massas cervicais como ou restos embrionários ou inflamatórios e, às vezes, também pode ser neoplásicos, tá certo? Se for na linha média, nós temos cisto de tireoglosso com os seus diagnósticos diferenciais, tireoide ectópica ou principalmente a linfadenite sendo rara na linha média. As laterais, aí nós temos linfangiomas, grânulas, cistos cervicais, etc., e os restos branquiais que são de tratamento cirúrgico. Tá? Então, basicamente, eu acho que é um fluxograma bastante adequado. Então, eu queria agradecer um pouquinho mais, pedir perdão, eu acho que eu me estendi um pouquinho mais do que eu gostaria, mas eram vários assuntos, e eu queria deixar as imagens na cabeça para vocês lembrarem desses diagnósticos diferenciais quando aparecerem as crianças com massas cervicais. Tá? Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Joaquim, nós aqui agradecemos, foi excelente, né? São muitas patologias, são raras, e então isso é um desafio, né? Pelo menos a gente reconhecer e lembrar daquelas que precisam de uma investigação mais rápida e para o dermato ou para o cirurgião pediátrico, né? Eu achei aqui no Google a escleroterapia por higroma cístico é o OK432 e a bleomicina, né? Bleomicina, que eu esqueci o nome. Isso, só para lembrar. O higroma, ele é sempre neonatal, né? O nenê já nasce com o higroma? Já. Então, acho que essa também é uma dica importante, né, que ajuda no diagnóstico, né? O hemangioma, quanto mais cedo esclerosar, melhor, né? E o teratoma mais denso e endurecido, é isso? Isso. Tá. Eu sei que a prevalência para o cirurgião pediátrico deve ser diferente do paciente pediátrico, né? Mas o mais frequente é o torcicolo, dessas patologias todas que você mostrou? Não. Não? Não é não. O mais frequente são os cistos de tireoglosso e os cistos branquiais. Ah, tá. Que são, respectivamente, na linha média e no triângulo posterior. Isso. Uhum. Isso. A localização é muito importante. É mais importante pensar em localização do que pensar em frequência. Certo. Tá? Aquele primeira figura mostra assim, olha, aqui, ó, tireoide, tireoglosso tireoide e tireoglosso nessa região aqui, né? E o timo, Tá. eventualmente. Uhum. E como eu falava nos adultos, o terrível linfoma, né? Que pode Uhum. dar, mas criança não tem. Massas laterais, cistos branquiais, restos branquiais e linfangiomas. Tá? Isso é o que a gente mais tem vê, né? de frequência. Se guardar isso, já acerta 90% dos diagnósticos. Não, foi muito bom, porque, como é raro, rever sempre é muito interessante. Obrigado, Joaquim.